as prisões, as periferias urbanas e, no caso, as unidades de internação, e eu enfatizei isso, como que esses territórios eles são atravessados pelos princípios e pelas políticas do primeiro comando da capital, né? Como que esses territórios, em certa medida, devem ser pensados hoje como territórios que se encontram na mesma sintonia, no sentido de que você tem que esse enunciado PCC opera uma espécie de ordenamento de práticas, de moralidades, gestão de condutas, enfim, eu acho que é um pouco por aí a reflexão. Nas unidades dominadas, são os adolescentes que são responsáveis pela gestão do espaço institucional. Acho que isso é uma questão importante e, no limite, em todas as unidades, eu poderia dizer que uma das coisas que está em disputa é justamente a gestão do espaço institucional. Então, nas unidades dominadas, são eles que são responsáveis pela maioria das atividades cotidianas que são desenvolvidas ali naquele espaço. Desde a reunião dos adolescentes que participam dos cursos profissionais e culturais, até as negociações com o diretor da unidade, que, enfim, e aí o que se negocia são várias coisas, pode ser uma televisão a mais uma reclamação a respeito de como os familiares são tratados nos dias de visita, enfim, uma série de negociações onde várias coisas estão em jogo, né? Nas unidades na mão dos Funça, e aí o exemplo que eu tive, onde eu trabalhei era o Complexo Brás, eu acho que tem uma imagem que caracteriza bem as unidades na mão dos Funça, que são os adolescentes para qualquer tipo de atividade, para qualquer deslocamento que eles fazem pelo espaço institucional, mão para trás, cabeça baixa, e eles proferem a expressão licença senhora, quase que como num botão automático. Então basta passar por um funcionário para eles proferirem isso. Licença senhora. E o dia inteiro assim. Os ritmos e os tempos são totalmente controlados pela instituição nesse sentido, né? E nas unidades meio a meio, o que eu pude notar é que são unidades onde você tem uma espécie de equilíbrio de forças no que se refere a essa relação entre os adolescentes e os funcionários. Então é quase como se você tivesse uma espécie de... A gestão do espaço institucional, ela é feita tanto pelos funcionários quanto pelos adolescentes, ainda que eles estejam justamente disputando essa gestão naquele momento, né? Então você tem nessas unidades meio a meio uma espécie de equilíbrio de forças entre funcionários e adolescentes. Tem uma frase de um adolescente que eu acho que sintetiza muito melhor, de uma forma muito mais profícua isso que eu estou falando, que é quando ele disse para mim, eu perguntei, afinal de contas, quando vocês falam cadeia meio a meio, o que é isso, né? E ele disse, senhor, cadeia meio a meio não tá nem na nossa mão, mas também não tá na mão deles, entendeu? A gente está aqui tentando conquistar a cadeia e eles estão lá tentando fazer com que a cadeia não seja conquistada. Todas essas relações que são travadas dentro do espaço institucional são mutáveis ao longo do tempo. São relações de poder que se redefinem o tempo todo e que vão produzindo novas figurações. As próprias relações, quando redefinidas, produzem novas figurações, né? É isso que me faz afirmar que uma mesma unidade, ela não pode ser vista como sendo eternamente dominada. Ela pode ser uma cadeia dominada, classificada dessa maneira em um determinado momento. E isso se deve ao fato, e esse é o ponto central, eu acho, que essas unidades se estruturam a partir de um equilíbrio instável de poder. Todas essas categorias, cadeias dominadas, cadeias na mão dos Funça e cadeias meio a meio, são, enfim, figurações sociais e que são o produto dos jogos de poder que se processam nesses espaços institucionais. Os adolescentes são do PCC? E a resposta que eu dou é sempre... depende do ponto de vista, né? Se você considerar que eles não são batizados, portanto não são irmãos, eles não são do PCC. Agora, se você considera que esses adolescentes procuram seguir as orientações que são transmitidas pelos integrantes do comando, eles são. Então, dependendo do ponto de vista, eles são, e dependendo do ponto de vista, não são. Eu acredito que, assim, o fato deles, que é como eles mesmos se definem, né? A gente não é do comando no sentido de ser batizado, mas a gente fecha com o comando. Então a gente segue as orientações do partido, né? E isso eu pude verificar nessas unidades dominadas, que realmente eles procuram sintonizar o cotidiano deles com o cotidiano das unidades prisionais, mas também com as orientações que vêm de algumas periferias urbanas.